Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma edição do nosso webinar da indústria, esse projeto do site Indústria News, industrianews.com.br, um projeto que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Nesse programa, a gente vai continuar falando sobre a Index, a Feira da Indústria, que será realizada nos dias 27, 28 e 29 de agosto, no Centro de Convenções de Salvador. Nós já conversamos com a Manuela Martinez, que falou do evento, falou muito da FIEB, da participação da FIEB nesse evento. Hoje, nesse programa, o nosso convidado é o Tércio Calmon, ele é administrador de empresas. Eu vou pegar aqui a minha pesca para falar do currículo de Tércio. Tércio tem experiência em gestão de negócios, em gestão de projetos, trabalha há mais de 20 anos no desenvolvimento de pequenos negócios, e atualmente é coordenador de indústria no Sebrae Bahia. Tércio, obrigado pela sua participação no nosso programa. Me fala um pouco do evento aí, dá uma geral de novo, né? Quando vai ser realizado, o horário, como se inscrever, como participar do evento. Mais uma vez, obrigado. Olá, Geraldo, obrigado. Nós que agradecemos pelo convite, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre a Index, né? Que já está na porta, né? Na próxima semana, de 27 a 29, no Centro de Convenções, das 13 às 21, nós teremos talvez a maior apresentação, a maior celebração da indústria baiana dos últimos tempos, né? A Index foi pensada com esse objetivo, né, de ser uma grande mostra do que a gente produz, do que a gente faz aqui na Bahia, né? Muitas indústrias, né, e muitos segmentos fortes que nós temos aqui, exemplo de cosméticos, né, indústria de vestuário, é consumido pelo próprio baiano, e o consumidor final, ele não sabe que aquele shampoo que ele utiliza, aquele produto que ele consome na sua rotina, é fabricado aqui em Lauro de Freitas, ou em alguma região do estado, ou aqui mesmo na capital. Então, a grande entrega e objetivo dessa feira é exatamente essa: mostrar para a sociedade compradora, a sociedade empresarial, a força do setor produtivo pelo viés da indústria e fazer as devidas conexões, né, com os compradores de comércio, de serviços da própria indústria, e por que não também envolver a razão de tudo isso, que é o consumidor final, né? Então, assim, a Index tem, a gente começou falando que era a Feira da Indústria da Bahia. Depois a gente entendeu, Geraldo, que era muito mais do que uma feira, né? Que era um grande movimento, que era um grande evento do setor produtivo, empurrado ali pela locomotiva da indústria, né? Esse evento vai acontecer nas duas asas do Centro de Convenções. Então, assim, nós vamos ocupar praticamente o Centro de Convenções inteiro. Hoje, nós estamos com 100% de estandes esgotados, então não tem mais um estande para vender. São mais de 290 estandes, com mais de 300 empresas. A nossa expectativa é de uma visitação média de 10 mil pessoas por dia. Então, é um desafio grande. A gente já começou grande, né? Então, assim, além da exposição comercial das indústrias dos diversos segmentos, a gente vai ter lá calçados, moda, couro, vestuário, moda praia, moda feminina, cosméticos no modo geral, indústria pet, né, também vai estar, né, o setor petroquímico, plástico, alimentos e bebidas, que nós somos muito fortes. Só para você ter uma ideia, nós teremos lá, expondo na feira, 8 indústrias de cervejas artesanais, a maior parte daqui de Lauro de Freitas e Feira de Santana. E essas indústrias vendem para todo o estado e são desconhecidas em algumas regiões, né? Elas estarão lá dentro da feira também. Então, são diversos segmentos que nós teremos: energia, inovação, petroquímico, todo mundo envolvido no desenvolvimento do setor produtivo. É uma feira que, como você falou, já começa grande, né? E bem assim, bem a cara do que é a indústria da Bahia, né? Essa representatividade, a importância que a indústria tem no PIB do estado, em geração de empregos, né? Eu estava olhando e até comentei isso com a Manuela Martinez no programa que fizemos com ela. Eu fui olhar a programação, né? Até para tentar trazer um resumo da programação aqui para os nossos ouvintes, leitores e telespectadores, mas é impossível, né? Porque é uma programação tão extensa, tão bacana, né? E vocês pensaram em praticamente tudo: a parte técnica, a parte de qualificação, de dicas, de orientação. Me fala aí como é que vocês chegaram a essa programação. Eu imagino o trabalho que deu para fazer isso, né? A equipe se reunindo, enfim, os debates. Fala um pouco disso.
Foi um trabalho, né, que ainda não terminou, né? A gente está a cada momento, cada segundo, a gente vai ajustando um parafuso da engrenagem, porque o avião, né, vai voar na semana que vem. Falando um pouco das capacitações, Geraldo, nós temos 10 espaços simultâneos que terão programação durante a feira, né, durante todo o período da feira, né? Então, a gente tem o auditório principal, 3 auditórios menores, 2 salas de 360 espelhadas, 2 auditórios de vidro, né? Temos a cozinha show que vai ser operada pelo Senac com oficinas de gastronomia. São mais de 200 horas em capacitação empresarial, né? Com uma agenda intensa de conteúdos aí, né? A gente parou para contar quantas agendas tinha, a gente se perdeu nos números, né? Porque são mais de 100 eventos e horas, mais de 100 eventos acontecendo ao mesmo tempo. E falando um pouco da agenda do Sebrae, a gente focou um pouco no que interessa para o pequeno negócio, e principalmente para o pequeno negócio visitante. Então, se eu vou ter lá a indústria da Bahia expondo, e eu quero que essa indústria se relacione com o comércio, o comprador, eu preciso ter uma programação para atrair o comércio para dentro da feira. Então, a gente vai ter muita coisa de gestão, muitas oficinas de conteúdos digitais, né, de transformação digital, de merchandising, de moda, de alimentos, há muitas coisas para panificação também, enfim, né? É uma agenda muito diversificada, passando por diversos temas que a gente entendeu que é importante para o nosso público visitante, respeitando aí todos os setores visitantes, comércio, serviço e a própria indústria também, né? E temas que são comuns a todos. Quando a gente fala de programação, eu tô falando das programações abertas, mas a gente vai ter também na plenária principal, né, no auditório, muitas premiações. Manuela deve ter falado aí das premiações que a Federação da Indústria está capitaneando dentro desse processo, e eu vou aqui priorizar as agendas do dia 28 de agosto, né, no segundo dia de feira, que o auditório principal vai ser comandado todo pela programação do Sebrae. Então, a gente começa no início da tarde, às 14 horas, com um evento de premiação do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, onde a gente consegue premiar as mulheres que empreendem, mulheres que se destacam nos seus negócios em diversas categorias, inclusive de agronegócios, de indústria de inovação, nessa premiação. E no início da noite, às 19 horas, a gente vai conhecer o melhor pão francês da Bahia, com a cerimônia de premiação, a etapa final da cerimônia de premiação do melhor pão francês da Bahia. E essa premiação, Geraldo, a gente já vem acontecendo, né? Esse concurso vem acontecendo já há quase 4 meses, que a gente teve que visitar mais de 1.200 padarias, avaliar mais de 1.200 pães, né, nas padarias, né, de forma oculta, nas 10 regiões. Nós elegemos o campeão de cada uma dessas regiões, e eles estão vindo todos para Salvador para concorrer aí, e a gente descobrir quem vai ser o melhor, a padaria que vai ter o melhor padeiro e o melhor pão francês da Bahia. Isso acaba gerando uma visibilidade para a padaria, né, um processo de qualificação do setor produtivo, enfim, né, para que a gente consiga aí melhorar esses negócios de alguma forma. Bacana. E tudo isso que é mais importante, mais interessante, de graça, né? As pessoas têm acesso aos eventos sem pagar nada, não é isso, Tess? O acesso é 100% gratuito, né? As inscrições podem ser feitas através do site indexbahia.com.br, né? E eu vou dar uma dica aqui: quem tiver CNPJ, quem for empresário, se inscreva como empresário, porque o fluxo e o acesso às plenárias é livre, né? A pessoa física, ela tem algumas limitações, existem salas, né, e palestras que são exclusivas para empresários ou para quem possui um CNPJ, mas quem tem um CNPJ de qualquer KNAI e se cadastrou como empresário vai ter um crachá diferenciado na feira, um crachá de visitante empresarial, e esse crachá vai dar um trânsito livre em diversas plenárias com capacitações disponíveis para quem empreende. Perfeito. Poxa, que bacana. Eu só pegando aqui na programação aqui de palestras, nas arenas, os temas super bacanas, estão na ordem do dia aí das discussões do comércio, da pequena indústria, dos pequenos negócios, né? Temos aqui correios e empreendedores, como a logística pode impulsionar suas vendas, logística fundamental, né? Venda mais com a Shopee, revolucione o design do seu negócio com o Canva, padaria que encanta e vende mais, enfim.
são temas e palestras que estão no dia a dia do pequeno negócio, não tem aquela coisa de sair muito da realidade da Bahia e do Brasil, né, Técio? É isso, e observe que a gente está falando com empreendedor de mercadinhos, de padaria, mas aquele também que quer vender seus produtos com a Shopee, aquele que manda produtos pelos correios. Então, a gente está tentando capilarizar ao máximo os temas para atender aí aos diversos públicos que serão super bem-vindos nesses 3 dias de evento no Centro de Convenções. E outra coisa que eu acho bacana eu acho que tá vindo muita gente do interior, não? Vocês têm tido essa preocupação de captar o pequeno negócio lá, que está nas diversas regiões do estado, né? A Bahia é imensa, né? Como é que está esse diálogo, esses convites? Além da divulgação que está sendo muito bem feita, né, pelos canais de mídias que a gente tem investido, inclusive canais digitais, a gente está trazendo 10 caravanas, né, das regiões do estado com compradores. Então, o Sebrae, a missão que a gente deu para os nossos gerentes regionais do interior foi, olha, traga pelo menos de 1 a 2 ônibus, ou traga de avião, ou num bate e volta para a Feira de Santana, que é mais próximo aqui, Santo Antônio de Jesus, mas a gente está estruturando aí a visitação de pelo menos 500 empresários vindo do interior, né, especificamente nas caravanas do Sebrae para a Index. Pô, bacana. Eu estou conversando com o Técio Calmon. Técio Calmon é administrador de empresas e atua como coordenador de indústria no Sebrae Bahia. Técio, me fala um pouco, você falou das premiações do Sebrae, do Pão, da Mulher Empreendedora, né, se eu não estou enganado, e também tem um lançamento no dia 27 do Prêmio Prefeito Empreendedor, né? É outro projeto importante aí do Sebrae para estimular ainda mais o empreendedorismo aqui na Bahia, não é verdade? A gente, na verdade, vai ter um lançamento antes até da feira abrir, viu, Geraldo? Sim. A feira ela vai ter abertura oficial às 10 horas da manhã, abertura que eu digo, a cerimônia de abertura, tá? Né? Sim. Com as autoridades, os representantes das instituições, às 10 horas da manhã do dia 27, às 13 horas a gente abre o portão para o público. Mas antes de ter essa abertura às 10, nós teremos às 8h30 da manhã o lançamento do Prêmio Prefeitura Empreendedora, que é uma ação do Sebrae, né, movida aí com as prefeituras de todo o estado, com o objetivo de identificar, premiar e reconhecer aquelas prefeituras que têm iniciativas empreendedoras, que fazem conexões de negócios, que se reinventam e desenvolvem o setor produtivo pelo lado empreendedor. Então, a gente vai ter o lançamento desse prêmio, e no dia 28 à tarde também, às 16 horas, nós teremos uma ação exclusiva para secretários de desenvolvimento econômico da região de Salvador e municípios, né, próximos, né, da região metropolitana de Salvador. Então, vai ser um encontro de secretários de desenvolvimento econômico de Salvador e região. Técio? Eu fiquei sem o seu som, Técio. Fala aí rapidinho. Ficou sem o seu áudio aqui para mim. Oi, Tá... ficou mudo? Pronto, agora sim, perfeito. Técio, eu queria que você falasse um pouquinho agora. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Pronto, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o desempenho aí dos pequenos negócios na Bahia. Eu não sei se você tem números de crescimento aí do setor no primeiro semestre, enfim, como é que você analisa esse período da economia e o empreendedorismo aqui no nosso estado? Como é que está isso? Olha, Geraldo, se você for falar de pequena empresa, né, a gente presta muita atenção nas empresas de médio e grande porte, só que essas empresas de médio e grande porte, elas representam aí apenas 1% aproximadamente do universo empresarial do país e também trazendo essa realidade para o nosso estado. Então, os pequenos negócios, eu estou falando daquelas empresas que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, faturamento anual bruto, elas representam 99% aproximadamente do universo empresarial. Então, a locomotiva da economia daqui da Bahia, ela é muito voltada para a pequena empresa, né? E tudo tem um lado bom e o um lado ruim, né? O lado ruim é que a pequena empresa normalmente ela tem uma dificuldade muito grande de capital de giro, de investimento, a limitação
de pessoal, então, às vezes, o próprio empresário é quem opera, é quem faz, né? Isso. Não tem uma equipe muito grande, né? E essas limitações, às vezes, até técnicas de conhecimento sobre gestão, e por isso que o Sebrae é tão importante para essas empresas, né? Que a gente faz esse complemento de inovação, tecnologia, gestão, finanças, né? Para que essa empresa ganhe competitividade e consiga, pelo menos, permanecer no mercado e crescendo, né? Esse é o lado que eu diria assim, da dificuldade do pequeno negócio, mas pelo lado positivo, né, a pequena empresa tem uma capacidade de adaptação a cenários muito grande também, né, porque ela tem uma velocidade, uma flexibilidade de se adaptar, né, que a grande empresa, às vezes, né, tem uma dificuldade maior por conta das burocracias, né, das instâncias de gestão, de autorização, né, e acaba impactando muito nisso. A gente teve agora um impacto na economia do país por conta das tarifas dos Estados Unidos, né, e quando você traz isso para o pequeno negócio, né, a gente conseguiu identificar que a indústria, principalmente, tem uma fatia, graças a Deus, né, vou dizer assim, graças a Deus, né, mas pequena que exporta para os Estados Unidos. Então, isso impactou diretamente algumas empresas, sim, de pequeno porte, né, mas uma fatia ainda pequena que a gente está conseguindo fazer uma adaptação ainda melhor nesse sentido. Essas pequenas empresas, né, tem uma estatística clássica do Sebrae, né, que mais de 50% dessas empresas não conseguem concluir aí, chegar ao segundo ano de vida, né, e a gente trabalha muito nisso. Quando a gente vai entender por que que isso acontece, o fator de falta de qualificação de gestão, né, e carga tributária, ele emerge com muita intensidade, né, nessas pesquisas. E aí que a carga tributária, o Sebrae, infelizmente, não tem poder governamental para interferir, mas na parte de gestão, para preparar a musculatura dessa empresa para que ele enfrente o cenário com mais competitividade, com mais força, a gente tem feito bem esse papel com o nosso portfólio, o nosso cenário, as nossas ações, né, e o nosso fomento, inclusive financeiro, que muitas ações do Sebrae são gratuitas ou subsidiadas parcialmente ali ou totalmente. Perfeito. E assim, o trabalho de vocês, o trabalho de instituições como a FIEB, como o FEComércio, como o Sistema FENAR, é fantástico, né? Assim, triste do país se não houvessem essas entidades que prestam tantos serviços de empreendedorismo, de assistência ao empresário, ao trabalhador. Décio, me fala aí um pouco mais da sua experiência no Sebrae, né? Na sua atuação, né? A atuação do órgão no interior do Estado, né? Dessas consultorias que vocês prestam, você acabou de dizer que muita coisa é gratuita, mas eu imagino que muita coisa é desconhecida ainda do empreendedor, né? O empreendedor ainda tem um certo desconhecimento, às vezes acha que é difícil ter acesso a esse serviço. Fala um pouco, né, da estrutura de vocês e como o empresário pode ter acesso a esse serviço, ao sistema Sebrae. Olha, Geraldo, eu vou evitar falar de mim, porque se eu for falar da minha vida aqui dentro do Sebrae, a gente vai acabar o programa inteiro aqui, né? Eu tenho 41 anos de idade e tenho 21 anos aqui dentro dessa casa, né? Então, comecei muito cedo como estagiário, né? Já passei por diversas áreas, desde o atendimento no balcão ao empresário, com uma parte de consultoria dentro de empresa também, enfim, já fui de gerências regionais do interior, né? Passei algum tempo também em Barreiras, atendendo os empresários do Oeste, enfim. O Sebrae, hoje, ele tem uma capilaridade muito grande, a gente está presente aí em 10 regiões do estado, com 10 gerências regionais, além da sede aqui, né? Então, assim, além dessas 10 unidades regionais, nós temos mais de 30 pontos de atendimento espalhados aí por todo o estado, né? A Bahia é muito grande, né? Tem uma dimensão aí continental, mas mais maior até do que alguns países, né? Mas a gente consegue, digamos assim, tentar estar presente, né, principalmente agora através dos canais digitais, porque aí não tem fronteira, não precisa fisicamente. Então, o Sebrae tem levado muito conteúdo e capacitação também de forma digital através dos nossos canais. Você falou que nosso portfólio ainda é muito desconhecido, eu concordo com você. Por mais que a gente invista em divulgação, né, teve um colega novo que chegou aqui no Sebrae e perguntou, gente, mas essa consultoria custa R$ 10.000 e o Sebrae paga 7 e o empresário vai pagar 3 parcelado em 10 vezes no cartão, por que não tem fila aqui na porta para comprar essa consultoria? Né? Então, a gente ainda tem um pouco disso, né, de o Sebrae subsidiar
as diversas soluções, consultorias, e ainda ter dificuldade de ter adesão e quórum em algumas capacitações. Mas a gente tem testado estratégias de se aproximar, mudado a linguagem de comunicação, né, para chegar nesse empresário e convencê-lo da importância de consumir um produto, uma solução, uma consultoria, que aquilo vai melhorar e vai sustentar o negócio dele no mercado e dar resultados aí alavancadores, principalmente financeiros, né, com ganhos de competitividade significativos. Hoje, as soluções para a indústria, já que a gente está numa pauta da indústria aqui, são soluções mais robustas, com ticket médio alto, né? E eu destacaria aqui o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é um caminho, uma linha de desenvolvimento de consultorias de inovação, tecnologia, produtividade, né? E diversas outras frentes, né? Que mexem em processo produtivo, que de fato realizam transformações nessas empresas, né? E que são subsidiados em até 70% pelo Sebrae. Então, é uma consultoria de R$30 mil, como o Lean Manufacturing, por exemplo, que é uma consultoria importante, que mexe todo o processo produtivo da empresa, ela custa 30 mil, o empresário paga 9 mil, e o Sebrae assume aí a diferença, e ele ainda paga esses 9 parcelado em 10 vezes. Então, se ele for comprar essa consultoria diretamente com algum fornecedor, ele não teria essa oportunidade, né, nem o acolhimento financeiro e de processos que o Sebrae oferece. Eu fui ao extremo da solução mais cara, mas a gente tem diversas ações também que são gratuitas, como as palestras, as oficinas, os seminários, alguns cursos também para os empreendedores, né, missões empresariais, exposições em feira. Para a Index, voltando aqui para a pauta da Index, só para você ter uma ideia, né, o Sebrae subsidiou a participação de mais de 100 empresários em mais de 50% da despesa. Então, a média e grande empresa está pagando tarifa cheia para estar expondo na Index. E a empresa de pequeno porte, essas empresas que eu falei, essas mais de 100 empresas que estarão expondo lá da indústria, elas foram subsidiadas pelo Sebrae, e o Sebrae pagou ali 50%, 60% da conta para viabilizar a participação dele como expositor. Então, isso esse é um exemplo de como o Sebrae contribui, inclusive financeiramente, né, para o desenvolvimento dos pequenos negócios aqui da Bahia. Perfeito. Você falou dessa estatística aí da mortalidade dos pequenos negócios, segundo ano, tal, 50%, mas eu imagino a sua felicidade, né, quando você vê um pequeno negócio iniciar, crescer, virar uma referência na Bahia, até no Brasil, né? Eu imagino que você tenha visto ao longo da sua trajetória no Sebrae bons exemplos desse tipo, né? Eu não sei se você lembraria agora de contar algum caso de uma pequena empresa, se você não quiser citar o nome, não cita, cita o setor, mas algo assim que ilustre a força do pequeno negócio aqui na Bahia. Olha, Geraldo, assim, enquanto você falava, vários cases passaram pela minha cabeça, né? A gente tem aqui duas formas de remuneração, eu costumo dizer, né? Um é o salário que me pagam, né? A outra forma de remuneração, que é intangível, é o feedback e a satisfação dos nossos clientes, dizendo, olha como o Sebrae transformou e mudou a minha vida, da minha família e da minha empresa. Então, a gente tem muito esse tipo de feedback aqui, né, com as empresas que estão, né, desde do MEI, que é o microempreendedor individual, né, que o Sebrae, na nossa cabeça, às vezes a gente acha que é uma ação simples, mas aquilo mudou a rota de um empresário, um empretec que ele fez, né, ele redirecionou a empresa dele, uma decisão financeira que ele precisou tomar por conta de uma consultoria, uma orientação, uma mentoria do Sebrae, e aquilo salvou o negócio dele, que ele estava indo em uma direção completamente errada. A gente ouve aqui diariamente esses depoimentos. Eu vou destacar aqui um exemplo de um empresário que a gente atendia da indústria, né, que ele vendia apenas para um grande comprador. Né? Eu vou dizer o nome do comprador, não vou dizer o nome do empresário. Né? O comprador era a Petrobras. Então, 90% do que ele produzia, ele vendia para a Petrobras. Né? Em um processo de consultoria do Sebrae, né, a gente identificou o tamanho do risco de você colocar todos os ovos em uma cesta só. Fala assim, olha, no dia que a Petrobras cortar o contrato com você, a sua empresa vai quebrar e vai falir. Né? No dia que a Petrobras, né, tiver algum tipo de demora no pagamento, você não tendo fluxo de caixa, não tendo fôlego financeiro, você vai ter dificuldades. O Sebrae fez todo um trabalho de mercado, de prospecção, para ele diminuir
a quantidade de vendas para a Petrobras e começar a vender para outros players e compradores do mercado. Foi um trabalho de consultoria, de reposicionamento, de prospecção de mercado que demorou um tempo, não foi uma tarefa simples, né? Mas foi uma tarefa aí a quatro mãos, a empresa, o Sebrae, mudança de portfólio, e a gente conseguiu equilibrar melhor esse portfólio dele de vendas. Ele passou a vender 50% para a Petrobras e 50% para outras empresas de mercado, e depois de um tempo, o que aconteceu? Ele teve um problema de laudo técnico com a Petrobras, e a Petrobras cortou 100% de toda a comercialização dele, e aí, que bom que ele tinha os outros 50% para não quebrar a empresa, né, e continuou no mercado se adaptando, e ao longo dos anos ele acabou se reposicionando e reconquistando o próprio cliente Petrobras, mas essa consultoria do Sebrae acabou salvando a vida da empresa dele. E ele fala isso, esse empresário, né, sempre, isso já tem alguns anos, mas sempre que ele tem a oportunidade de pegar um microfone, ele fala da importância do Sebrae no redirecionamento, né, e o quanto foi importante, inclusive, para a família dele, porque quando a gente fala de pequeno negócio, a gente está falando de famílias, de pessoas, são empresas que são geridas. Às vezes você é o dono e o gerente financeiro é sua esposa, é seu filho que é o caixa. Né? Então, assim, a gente precisa ter clareza também do impacto, né, de um fechamento de uma empresa dessa na sociedade brasileira, já que a gente representa aí, enquanto empresa, mais de 99% do nosso universo. Poxa, muito bom, Técio. Técio Calmon, coordenador de indústria do Sebrae Bahia. Técio, estamos chegando ao final do programa. Aproveita aí, faz mais um chamamento aí para o pessoal participar da Index Bahia, enfim, fala aí mais um pouquinho da feira. E já te agradecendo aqui a participação no nosso webinar. O canal está aberto e espero conversar outras vezes com você. Bom, Geraldo, eu que agradeço pela oportunidade da gente falar um pouquinho aqui sobre o Sebrae, sobre a Index, né, e sobre pequenos negócios, que é a nossa realidade aqui do dia a dia, dentro da nossa instituição. Eu vou deixar um convite, né, para toda a sociedade baiana, né, para visitar a Index de 27 a 29 de agosto, das 13 às 21 no Centro de Convenções. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aí através do site indexbahia.com.br. Se você é empresário, se você tem um CNPJ, faça sua inscrição como pessoa jurídica, porque isso vai ser importante para você conseguir ter acesso a algumas plenárias, algumas capacitações exclusivas que nós teremos lá. A Index vai ser, gente, um grande evento do setor produtivo, um grande evento da indústria, junto com o comércio, junto com agronegócios, com seus compradores, com a sociedade empresarial. Nós teremos também lá uma praça de alimentação com 8 cervejarias, 8 restaurantes, né, entretenimento, música, para celebrar negócios também de uma forma mais leve. Então, não deixem de visitar e conhecer tudo que a Bahia tem de bom e o que a gente produz, vocês não vão se decepcionar. Bacana, eu com você com o coordenador de indústria no Sebrae Bahia, Técio Calmon. Obrigado, Técio. Agradecendo também a FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, patrocinadora desse projeto. Até uma próxima oportunidade.